Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h42, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Quer dizer, foi um pneu que furou? Bom dia, Igor. Exatamente, muito bom dia. Me perdoe o atraso, correndo atrás aqui da família para poder solucionar aí os problemas. Né? Mas é importante que você chegou. Nós estamos aí há poucos dias das eleições municipais. E como é que está a situação aqui? Tudo tranquilo? Algum acontecimento que mereça destaque, Igor? Da parte da Justiça Eleitoral, já julgamos todos os registros de candidatos, né? Os que eventualmente foram impugnados não se deram ao trabalho de apresentar defesa, renunciaram, então facilitou até para o Ministério Público Eleitoral e para a Justiça Eleitoral. Eram critérios objetivos, né? Falou, você não tem o prazo de filiação, não tem o que fazer. Você não desincompatibilizou, então a pessoa ficava de mão atada, quase que não tinha defesa, né? Então ela saiu. Tivemos casos em Pardinho, né, que a gente cuida também, que não tinha certidões, né, de que tinha cumprido todas as questões, também solicitou renúncia. Entendi. Então, optaram por substituir os candidatos ao invés de postergar isso para a Justiça. Então, foi um facilitador. Então, na parte judicial, tudo muito tranquilo. Com relação às propagandas, não tivemos uma representação. Até com relação às rádios, né, eles procuram, ao fazer as propagandas, não se degladiar, falar das suas propostas, das suas ideias e não ficar um atacando o outro. Isso é muito bom, né? Muito bom, né? Proativo, né? Falando das suas ideias, né? Isso tem que ser, o tempo é tão curto, né? Então não tivemos nenhuma representação eleitoral. As propagandas na rua, dentro da medida do possível, dentro dos lugares permitidos, também não tivemos problemas. Da parte da Justiça Eleitoral, nós já capacitamos todos os mesários, então todo mundo treinado, capacitado, pronto para as eleições. Já estamos montando todos os materiais. Agora, semana vai se iniciar, a gente já começa a preparar as urnas eletrônicas, inclusive, colocar ali os eleitores, colocar os candidatos que efetivamente vão participar do pleito. Então está caminhando tudo já para esse fim. De repente, um candidato desistir por um motivo ou outro, ele pode ser substituído ainda? Ainda não mais. Não mais. O prazo limite é uma exceção, mas o prazo limite foi 20 dias antes da eleição. Deu dia 16 de setembro. Entendi. Então esse era o prazo limite. O único caso excepcionalíssimo é em caso de morte, que é um evento inesperado. Entendo. Mas para substituir, falar assim, eu não quero mais, vou colocar outro, não há mais possibilidade. Então o que está é o que vai ser mesmo para as eleições. Aqui em Botucatu, 132 candidatos, né? 132. A vereador e 4, né? 2 prefeitas e 2 prefeitos, com seus respectivos vices. Ô Igor, muito candidato a vereador também tem essa dúvida dessa pergunta que eu vou te fazer agora. De repente, um vereador foi muito bem votado, né? Teve lá 3, 4 mil votos. E, de repente, o partido que ele representa não atendia o quociente eleitoral. E ele, com toda essa votação, ele corre o risco de não ser eleito. Na verdade, a eleição para o pleito de vereadores, né? Estão falando aqui proporcional, eleição proporcional, é um time. Tá. Ninguém ganha essa eleição sozinho. Não existem mais Enéas, né? Tiriricas. Então isso daí começou a se cortar. Então eles criaram barreiras justamente para inibir que pessoas com uma expressividade absurda de voto conseguisse se eleger e elevasse outros ainda. Então existem barreiras nesse sentido. Então é um time. Então são 12 candidatos por partido. Os 12 têm que trabalhar de forma tal a conseguir uma expressividade de voto para na somatória, a gente está estimando aí entre 7.500 votos, 7.500 a 8.000 votos, então eles consigam uma única cadeira. Eu não acredito que nós teremos aqui um único candidato com esse quantitativo de votos. Entendi. Não vamos ter. Então ele vai ter ali, quando muito, né, uns 3, 4 mil votos, assim, mas estourando, então aí ele vai precisar necessariamente dos outros 11, né, que tenham votos para poder alavancar esse quantitativo. Então não há trabalho sozinho aí, é um trabalho em equipe.
Então, essa é uma boa questão. Então, se ele tiver lá os seus 4 mil, no somatório deu 6 mil, não vai conseguir a cadeira. Ainda que ele seja o mais votado, ele não vai conseguir. Já tivemos esse exemplo em eleições anteriores. Passadas, então, isso pode se repetir esse ano de novo. No caso, o quociente eleitoral, ele é baseado nos votos válidos? Como é que funciona? Votos válidos. O Botucatu, nós temos 110 mil eleitores. Tá. É um número bastante expressivo. A gente considera aí de votos válidos uns 85 mil. Então, a gente tira aqui votos brancos, tira votos nulos, tira as ausências, né? O pessoal que faltou, uns 85 mil. Eu pego esse valor e divido pelo número de cadeiras em disputa, por 11. Tá. Por isso a soma aí, o valor, algo estimado em 7.500 votos. Mas, numa eleição municipal, com 132 vereadores, quanto mais vereadores você tem, mais a probabilidade da população conhecer alguém e falar assim, eu não ia votar, mas eu vou porque eu conheço fulano de tal, conheço Beltrano. Entendi. Então diminui o número de ausências. Então, só que diminuindo o número de ausências aumenta o quociente. o quociente. É uma faca de 2 gumes aí, né? Então esse número vai orbitar entre 7.500 a 8 mil votos. Ok. Perguntas? Tenho sim aí. Você falou de ausências, eu queria saber sobre o procedimento para as pessoas que não vão, quem deve justificar o voto, pessoas inclusive que na eleição passada não justificaram e ficaram em débito aí com a Justiça Eleitoral, como proceder aí nessa eleição? Excelente pergunta. Hoje quem não vota, que não vai conseguir votar, tem um aplicativo que chama e-Título. E com esse aplicativo você ligou ele ali, né, das 8 às 17 horário de Brasília, que é o horário da eleição, no dia 6 de outubro, e você autoriza o georreferenciamento. Então ele vê que você não está no seu município no dia e clica na tecla ali, justifica. Está do outro lado do mundo. Só que aí você tem que considerar o horário de Brasília, né? Porque tem vários usos horários. Aí você vai e justifica instantaneamente. Esse é um procedimento. Depois, pela internet também. Você pode justificar em 60 dias pós-eleição. Junta um documento, uma passagem de avião ou qualquer coisa do tipo que prove que naquele período você não estava, no dia 6 de outubro, você não estava no seu município de origem. E última hipótese, né? Vai lá, manda um WhatsApp para o cartório eleitoral, né? DDD 14 38145536 e você consegue emitir uma guia ali de multa, manda o QR Code do Pix, valor de R$ 3,50. A multa é irrisória, né? O problema é o que implica disso. Você não consegue tirar passaporte, não consegue prestar concurso o que público. Que implica? Olha, eu não dei bola para nada disso, passou a eleição, não dei bola. Aí, de repente, eu quero viajar, eu quero prestar um concurso. Dá muito problema, hein? Passaporte é o pior deles. Por quê? Porque a gente não tem a Polícia Federal aqui em Botucatu. É lá mais perto é Bauru, Piracicaba. A pessoa vai até Bauru, cara, paga lá hospedagem, chega lá e descobre que não está quite com a Justiça Eleitoral. Volta para trás. Chega no cartório maluco da vida, né? Então ela vai, não consegue, por exemplo, regularizar o passaporte. É um problema sério, porque é agendamento, não é coisa simples assim. Concurso público, né? Vai tomar posse, você precisa estar com a documentação em ordem, né? Até para registrar hoje, abrir uma MEI, enfim, empréstimos em bancos públicos, benefícios sociais ou assistenciais, é uma infinidade de situações que acaba bloqueando. E, por fim, o CPF. Então, a pessoa que vive numa cidade hoje, tudo é CPF. Então, ela precisa estar regular com a Justiça Eleitoral para poder desencadear aí a vida civil dela. Quer dizer, se a pessoa não tem muita vontade de votar, que julga que é uma dor de cabeça, a dor de cabeça vem se você não votar. Exatamente. Como a votação é obrigatória, né, o voto é obrigatório a partir dos 18 até os 70, né, um intervalo de tempo muito grande, então o eleitor ele tem que estar muito atento a isso, do contrário ele pode ter todas essas complicações. Então é mais fácil ir. Claro, no dia 6 de outubro, vota, escolhe ali, né, seu candidato e fica quite com a Justiça Eleitoral. Ô Igor, e o dia da apuração, dia 6 mesmo, você acredita que qual horário, tipo 20 horas, a gente vai ter já o prefeito e os vereadores? Olha, eu acho que eu sou mais otimista, umas 19 horas, 19 né? horas. 19 horas nós já teremos esse resultado. Em Botucatu, a gente foi literalmente nos extremos. Nós tínhamos ali Rio Bonito e Mina,
que era o último descendo ali para Vitoriana. Agora nós temos Alvorada da Barra. Então, do cartório até lá é 36 quilômetros. É bastante, né? Então, se você for ver lá na beira do rio ali, né? Bem na divisa mesmo de Botucatu. Por outro lado, aqui nós temos César Neto em Umas, né? Daqui a pouquinho passa lá é Bofite. Então, outro limite nosso. Então, são lugares que têm urnas eletrônicas e é uma questão até de tempo para chegar a urna até aqui. Então, a partir das 17 horas encerra. Essas urnas, elas são colocadas nos veículos, vêm com acompanhamento da Polícia Militar, chegam ali no cartório e então logo chegam e vão sendo processados esses resultados. Eu acredito que 19 horas, 19 e pouquinho, já tenhamos ali quem serão prefeito e vereador. Os prefeitos, eles sabem ainda o resultado antes, né? Porque eles somam já ali, né? É mais fácil de somar. Então já estão soltando o rojão. Agora o vereador, o resultado tem que sair propriamente pelo cartório oficial mesmo, né? Pelo cartório eleitoral. Às 19h30 já temos o resultado. Sentido figurado, soltar o rojão, porque soltar com estampido já começa já mal, não né? pode, já, né? Não pode, é proibido aqui em Botucatu. O Igor, o que pode acontecer que não deve, o que não pode acontecer no dia da eleição? Camiseta, propaganda, o que não deve acontecer que é passível de multa e de intervenção policial, inclusive? Você falou camiseta e é uma questão histórica aqui, né? Houve um rompimento. Antes não podia. Não podia, agora pode. Porque nunca aconteceu de uma pessoa comprar a camiseta de um candidato. Parece uma coisa louca, né? Como que você vai comprar igual de um time de futebol? Você não comprava. A partir da eleição presidencial de 2018, as pessoas não só compravam, mandavam confeccionar. Então não era uma compra de voto. Entendi. Ela mesmo, querendo demonstrar a afinidade política dela, mandava confeccionar a camisa dela. E essa demanda chegou inclusive no Supremo, que entendeu que ela tem liberdade para usar, seja a camiseta do Brasil, ou seja como for. Então hoje é permitido pela legislação que a pessoa use. O candidato, ele manda fazer ali um número pequeno de camisetas para a família dele, né, para os parentes, é permitido. Então hoje é permitido. Inclusive entrar na hora da votação? Entrar na hora da votação, com os botãozinhos, né, com os praguinhas. Só que tem que ser uma propaganda silenciosa. Entendi. Você não pode ficar pedindo voto naquele momento. Você não pode entregar o santinho. Então isso daí que é configurado, o famoso boca de urna, né? Você fica ali na urna, na porta ali, tentando captar o último eleitor. Isso não pode. Agora você entra de forma silenciosa, vota e vai embora, é permitido. O eleitor é permitido fazer esse fluxo, né? Perfeito, perfeito. E você, então, fora isso, o que mais? O que não é permitido? Não é permitido, por exemplo, você entregar santinhos, né? Não é permitido nem pela legislação ambiental você jogar e inundar o chão de papéis, né? Isso é uma prática terrível que tem diminuído consideravelmente nas últimas eleições, principalmente até por indecorrência de umas multas pesadas que foram aplicadas pela Justiça Eleitoral. Você não vai acordar de madrugada ou vai sair de madrugada. Hoje em dia você manda um WhatsApp para a pessoa, cara. Você quer fazer uma propaganda, mas não vai jogar um papel no chão, né? Eu acho que o eleitor deveria falar, esse que jogou agora que eu não voto nele, né? Meu voto, não merece meu voto. Mas a Justiça, ela tem agora a muralha virtual. Então a gente já solicitou a degravação de todas as câmeras para os órgãos de segurança, justamente para pegar se eventualmente alguém jogar. Então as pessoas têm que ficar muito atentas a isso. Não jogue, né? Senão você vai ser penalizado depois. Você não deve pedir voto ali, né? Você não deve ficar entregando santinho ou material. Essas duas eu acredito que são as principais vedações ali no dia da eleição. O carro adesivado com a propaganda do candidato parando dentro daquela zona limite de votação, o que acontece? Isso é um problema, né? Tem aquele que abusa, que larga o carro o dia inteiro lá. A pessoa vota e vai embora, é uma questão. Agora, se ele fica por ali, já começa a criar um mal-estar e aí o pessoal acaba sendo até guinchado, o carro, se for o caso. Então, também evitar. Tem umas limitações, se você observar, a Semutran já fez as pinturas dos 100 metros, né? Para poder criar uma zona neutra para o eleitor chegar lá com a maior tranquilidade possível e exercer o seu voto. Qual que é o local de votação com o maior número de eleitores aqui em Botucatu? Maior número de eleitores é a Unifac. São mais de 7 mil eleitores. É maior do que Itatinha, do que Pardinho, maior do que a maioria dos municípios no nosso entorno aqui. Só a Unifac, ela representa assim um número considerável de eleitores. Eu estou falando de 110 mil eleitores. 7% ali, mais de 5%
está ali na Unifac, né? 5, 6% do nosso eleitorado está na Unifac. A pessoa que deseja mudar o local de votação não pode mais também. Hoje não é mais possível alterar, né? O prazo já terminou. A gente abriu uma janela tempos atrás agora para quem tem dificuldade de locomoção e situações nesse sentido, fizemos alterações, mas agora não mais. Agora já está tudo caderno de votação impresso, está tudo lá no cartório, a equipe já separando tudo para poder, daqui a pouquinho, encaminhar, né, para as sessões eleitorais. Ô Igor, teve muita adesão, muita gente tirando o título para o primeiro voto? Teve. A Justiça Eleitoral, ela tem um trabalho diferenciado aqui na nossa região. Nós vamos até a escola, nós esperamos esse jovem ir até nós. Então nós fomos até a escola. No ano passado, Inês, foram quase 3.000 títulos novos de jovens na faixa de 16 até 17 anos, mais ou menos. 17 para 18 anos. Então a gente pegou lá na escola. É um trabalho conjunto da Justiça Eleitoral, da Secretaria de Educação e da Diretoria de Ensino aqui de Botucatu. Então a gente roda todas as escolas e tira o título de eleitor dele lá. Faz uma palestra sobre democracia, sobre a importância de você ser cidadão, de você participar, né? Então isso é fundamental. E aí a gente conseguiu uma grande adesão. Para a gente encerrar, claro que você vai ser convidado outras vezes, vamos torcer para o pneu não para furar. Chegar na hora. No dia da eleição, nós já falamos, quais são as orientações para a pessoa que tem alguma dúvida, o endereço eletrônico de vocês? Melhor canal hoje é o WhatsApp, né? Tá. Todo mundo tem esse meio de comunicação. DDD é um telefone fixo que a gente transformou em WhatsApp. DDD 14 3814 5536. DDD 14 3814 5536. Mandou uma mensagem para o cartório eleitoral 24 horas. Já tem até umas dicas ali, né? Ele manda uma disparo automático com algumas informações, mas aí tão logo a equipe acorde, né? Umas 6 da manhã já tem gente trabalhando. E bate até quase a meia-noite. Então você vai ter uma resposta assim, quase durante o dia inteirinho, né? Igor Ignacio, muito obrigado da sua participação. Eu é que agradeço a poder vir aqui, participar e conversar com vocês. Grande abraço, boa eleição para você, mas antes disso a gente vai bater papo ainda. Com toda certeza.